Fala galera, professor Kevin na área aí. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês aí um pouco sobre reprodução celular. Reprodução e multiplicação celular, e também a gente vai estar falando um pouquinho sobre genética. Se liga no vídeo, vai estar legal pra caramba, tá? Curta, compartilha e se inscreva no canal. E solta a vinheta. Acharam que eu estava derrotado? Quem achou estava errado. Ah, moleque, tamo aí de novo, mais uma vez na área aí, pessoal. Vamos lá, então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante chamada reprodução e divisão celular. Vocês vão aprender hoje como é que funciona aí o desenvolvimento do corpo humano. Não só do corpo humano, mas de todos os animais em si. Vamos dar uma analisada aí, vamos dar uma olhada. Pessoal, é o seguinte. Para que ocorra uma reprodução e a divisão celular, nós temos que ter em mente 4 coisas básicas. Informação biológica. Tá? A informação biológica, a informação de cada ser vivo, né? A informação que vai ser carregada para um outro ser vivo. Hereditariedade, que são as características que cada indivíduo tem, diferente uma da outra. Né? Por exemplo, eu tenho uma barba escura, um olho castanho, minha pele é um pouquinho aí escura também. Existem pessoas com cabelo liso, olhos claros e pele branca, né? Isso aí também, isso aí é um tipo de hereditariedade. Material genético, tá? Que é o que a gente traz de genética de um ser vivo para outro, e as fases de reprodução celular, no caso que nós temos a assexuada, que não precisa de gametas, e sexuada, que precisa de gametas. Vou explicar isso aí agora para vocês, tá? Material genético, pessoal, é responsável por determinadas características de cada indivíduo, assim como eu já disse para vocês. O que será esse material genético? São duas coisas chamadas de ácido desoxirribonucleico, tá? Ácido, vamos lá, de desoxirribonucleicos, tá? E também o RNA, que é um ácido nucleico, tá? Qual que é a diferença entre um ácido desoxirribonucleico e um ácido nucleico? O ácido desoxirribonucleico, pessoal, ele detém as informações genéticas de cada indivíduo, tá? Então ele carrega as informações necessárias para que as células determinem a característica do organismo e realizarem suas funções, tá? Como por exemplo, vamos supor, você tem as células no caso da sua pele, do seu sangue, do seu coração, do seu estômago, todas essas células ligadas aí, formando os tecidos, tá? Elas ligeiramente, cada uma tem uma função diferente, e essa função é dada justamente pela hereditariedade, pela característica que ele pegou do pai e da mãe e trouxe para o novo indivíduo, tá? Também, nos organismos eucariontes, tá, que são as células animais, as sequências de DNA estão associadas à proteína que correspondem a muitos genes ao longo de suas extensões, formando os cromossomos, tá, pessoal? E aí que são os cromossomos? Todos os seres vivos eles têm 23 pares de cromossomos, tá? Aqui, se vocês derem uma olhada, o DNA ele tem a adenina, a timina, a citosina e a guanina, que são elementos aí da tabela periódica, assim, são elementos químicos ligados em si, tá? Uns com os outros, formando aí então os nossos queridos cromossomas, tá? No caso, o nosso corpo ele tem 23 pares de cromossomos, só que vocês vão perceber que um deles é determinante para que a gente descubra se a criança vai ser homem ou mulher, tá? Depende muito aí da divisão celular, da divisão dos cromossomos, tá? Ou divisão cromossômica. O RNA, pessoal, nada mais é do que a metade do DNA, tá? Então, ou seja, assim como no caso nosso DNA, ele tem todos os elementos químicos ali, tá? As ligações químicas ali, tá vendo? Adenina, timina, citosina, guanina. Você vê aí, ó, adenina, guanina, citosina, timina e a uracila, tá? Que é um elemento diferente aí, tá? Que dá um nome diferente aí para o nosso RNA. A metade do nosso DNA, então, é o nosso RNA. Então ele vai carregar o quê? Ele vai carregar 23 cromossomos. No caso, 23 pares de cromossomos, ou seja, pares são 46 cromossomos que nós temos dentro do nosso corpo. 23 cromossomas apenas, nós vamos ter o nosso RNA, tá? Lembre-se bem disso. Na hora da avaliação, os professores podem perguntar isso aí. Então, ó, ácidos nucleicos são essenciais na produção de proteínas e é sintetizado no núcleo das células a partir do DNA, beleza?
A divisão celular funciona da seguinte forma, pessoal. Temos duas formas de divisão celular, tá? Nós temos a divisão, nós vamos ter a divisão pela mitose e pela meiose, tá? A mitose, em sua vez, ela vai ser simplesmente uma duplicação da célula-mãe. Ou seja, a célula-mãe ela tem um tempo de vida, depois ela vai duplicar, no caso ela vai fazer duas células clones, uma da outra, tá? A célula-mãe deixa de existir e as outras duas novas tomam o lugar. Ou seja, então, depois que ocorreu o processo de fecundação, nós seres vivos, nós crescemos dentro da barriga da mãe por processo de mitose, tá, pessoal? Já a meiose nada mais é do que a geração de gametas. Por exemplo, uma relação entre um homem e uma mulher, a meiose nada mais é do que vamos supor assim, ó, a meiose ela tem 23 cromossomas, tá? Ou seja, ela só carrega RNA, ela carrega metade de um DNA, tá? Então a mitose nada mais é do que uma célula diploide, tá? Rachada no meio e ela formam duas, no caso, duas células diferentes. São as células sexuais que eu vou mostrar mais pra frente para vocês. Olha só, a divisão celular ela precisa do ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o que eu disse para vocês. A célula mãe ela dá origem a duas novas células diploides, tá? Porque cada célula, pessoal, ela tem um tempo de vida. E esse tempo de vida vai levar o quê? Ele vai levar até um tempo em que aquela célula ela já não vai mais ter funcionalidade. Dessa forma, por ela não ter mais funcionalidade, ela precisa ser duplicada em outras células diferentes, tá? A divisão celular ela também possibilita a transferência de material genético, é o que eu já disse para vocês. As células somáticas ou diploides, tá? São as que constituem o corpo de um indivíduo. E as células sexuais ou haploides contêm a metade da informação do indivíduo, é o que eu acabei de falar para vocês. Olha só, as células haploides elas vão ter só a metade dos cromossomos que tem as células diploides. Ó, dá uma olhada. Essa aqui é haploide. Isso aqui são pares de cromossomos, tá, pessoal? Então, ó, um cromossoma, dois cromossomas, três cromossomas. Se uma haploide, ou seja, tem a metade da outra diploide que tem 6 cromossomos, tá? Vamos lá, então. O que vão ser os cromossomas? Os cromossomas nada mais é do que as informações genéticas que cada ser vivo tem. Eu já disse para vocês que dentro do DNA tem aí 46 cromossomas. Quebrou os cromossomos no meio? Dá uma olhada aqui. Ó. A mulher tem 46, o homem tem 46. Através do processo de meiose, tá? Nós vamos ter a divisão celular aí. No caso, a mulher forma o óvulo e o homem forma o espermatozoide. Depois que ocorre a fecundação, o espermatozoide tem 23 cromossomas e o óvulo tem 23 cromossomas. Ocorreu a fecundação, forma um zigoto. Pessoal, o zigoto nada mais é do que um óvulo fecundado. Pode ser vegetal, pode ser animal, pode ser qualquer coisa, tá? Sempre vai estar funcionando aí da mesma forma. Então, forma o zigoto, depois da mitose, ou seja, da reprodução celular, por forma de clones uma das outras, né, de uma célula da outra, forma a mitose e cria um novo indivíduo. E depois, quando ele crescer de novo, tá? Pode ser homem ou mulher, vai ter 46 cromossomas. E depois a meiose vem aqui de novo acontecendo, tá? Olha lá, mitose de novo, tá? Ocorre mitose para virar um bebê, depois de bebê para virar adulto, ocorre mitose de novo. Ou seja, até nós chegarmos na fase adulta, a gente passa por diversos processos de mitose. E vai assim sucessivamente até quando a gente ficar bem velhinhos aí, tá? Então os cromossomas responsáveis pelo sexo, pessoal, vai ser o seguinte, ó. O homem, ele forma um par de cromossomas XY, tá? E a mulher XX. Vou explicar para vocês o que quer dizer isso, tá? No caso, esse aqui é o 23º par de cromossoma dos seres vivos, tá? No caso, o 23º par de cromossomas, ele é meio diferente para homem, mas de mulher é parecido. Dá uma olhada. Para homem fica um XY e para mulher fica XX. Ou seja, XY. Aquela ligeira brincadeira que os homens têm um lado feminino, isso é realmente verdade, tá? Porque a parte X do homem carrega as informações genéticas da mãe, e a parte Y carrega as informações genéticas do pai. Então, quando o homem quebra a sua molécula no meio, né, no caso, as suas células no meio, para poder ter o processo de meiose, tá? Criar aí duas células com cromossomas diferentes, você vai ver aí que ele forma dois tipos de espermatozoides, tá? Espermatozoide X, que vai carregar as informações femininas, e o Y, que vai carregar as informações masculinas. E a mulher só cria
a informação X, tá? Então, a determinação se vai ser menino ou menina vem sempre da característica do pai, entendeu? No caso, o cariograma. O que é o cariograma? O cariograma nada mais é de a forma com que ele vai olhar, né, num diagrama como é que estão as informações aí dos cromossomas, tá? E os 22 primeiros cromossomos, eles são praticamente iguais. Se vocês observarem aqui, eles têm praticamente o mesmo tamanho. Os 22 primeiros pares de cromossomas. Já o último par de cromossoma, que é aquele que eu acabei de falar para vocês, que vai falar sobre a informação masculina e feminina, tá? É o que vai determinar aí como é que vai ser os seres vivos. Pessoal, uma outra coisa importante também. Através do cariograma, a gente pode também determinar quais são no caso, algum tipo de doença que um embrião pode vir a ter após o seu nascimento. Por exemplo, quando está dentro da barriga da mãe, a criança, através do cariograma, você pode determinar se ela vai ter algum tipo de distúrbio, algum tipo de síndrome, né? Por exemplo, síndrome de Asperger, síndrome de Down. Tá? A de Down é mais fácil aí de ver, e diversas outras síndromes que pode vir a ter após o nascimento da criança. Tá? A gente consegue já determinar isso a partir do cariograma. E diversos outros tipos de exames também, tá? Mas isso aí é um dos mais simples aí que você pode estar usando para que você determine aí o que você precisa saber, né? Então, pessoal, aqui agora nós vamos explicar como é que funciona a mitose. Dá uma olhada aqui, ó. Ela simplesmente vai duplicar a célula-mãe. Você tem a representação da mitose, o núcleo, tá, pessoal? Fica aqui no meio da célula, beleza? E nós temos o material genético. Isso aqui é uma célula mãe 2N, ou seja, é uma célula diploide. Ela tem 46 cromossomas inteiros, tá? Nossa, a membrana plasmática e tal, isso aí você já sabe como é que é. O que acontece? Quando ocorre o processo de mitose, os pares ordenados ali, os pares de cromossomos ali dentro, eles vão sendo divididos ao meio, tá? O que acontece? Após a divisão desses cromossomas, essa divisão cromossômica, ocorre o processo de divisão, separação do material genético. Dá uma olhada aqui. Eles criam dois núcleos diferentes, tá? Dá uma olhada aqui, tá vendo? Ó, a duplicação do material genético e produção das substâncias necessárias ao processo de divisão. Então, cria-se dois núcleos diferentes, tá? Quando esses dois núcleos diferentes são criados, cada um deles vai pegar a metade aí, né, do nosso material genético. Após isso, depois que ocorre essa separação do material genético, o que vai acontecer? A formação das células filhas idênticas às células mãe. No caso, ocorre a separação do material genético. Então, o processo de mitose nada mais é do que a separação e vamos supor assim, depois que você pega a metade do material genético, ele simplesmente reproduz aquele mesmo material genético como se fosse como é que eu posso dizer aí? Como se fosse literalmente aí um clone da célula mãe, tá? Então, de uma célula mãe a gente consegue criar duas células diploides diferentes, tá, pessoal? Então, esse aqui é o processo de mitose. O processo de meiose nada mais é do que você pegar a célula mãe, tá? Dividir ela no meio. E o processo de meiose, no caso, você vai ter dois pares de células filhas, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, XY e XX, tá? Dessa forma aí, então, a gente consegue chegar no que a gente precisa entender, como é que funciona aí a reprodução e a divisão celular. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tá? E vamos fazer esse canal aí chegar até o final do ano aí em 100 inscritos ou 200 inscritos, né? Sei lá, vamos ver como é que a gente consegue. Tá pouquinho agora, mas a gente consegue crescer, tá? Ajuda aí, dá uma força e até a próxima e tchau!